Vamos firmes e fortes em mais uma aula para você. Hoje, industrialização. Vamos falar de industrialização. Isso aparece aí em nossas provas? Muito. Vem comigo, vamos lá entender. Bom, falou de industrialização, tem galera que pensa que as indústrias começaram apenas a partir da Revolução Industrial. Não, no começo o modelo de produção era artesanal. O ser humano começou a fazer pequenos equipamentos para facilitar o seu processo e aumentar a sua produção. Foram criando as máquinas, sim, que foram lá ajudando. Isso já tinha um certo processo industrial. É óbvio que a partir do século XVIII, e aí com uma produção industrial em larga escala, grandes fábricas contratando milhares de trabalhadores, aí sim nós temos essa mudança significativa no sistema capitalista e a partir de então a gente considera ali a grande revolução industrial. A primeira revolução ela vai acontecer na Europa, mais precisamente o país que vai liderar é a Inglaterra. E nós temos alguns condicionantes que vão ajudar a Inglaterra a despontar nesse processo industrial. Primeiro, grandes reservas de aço, ferro e aço, e também de carvão mineral. Só que eu falei ferro e aço, o aço é um manganês, tá? Que deu origem ao aço e também tinha reservas de ferro, e o carvão mineral que ajudaram esse potencial, além, obviamente, do capital que eles tinham para desenvolver. Então, a primeira, século XVIII, na Inglaterra, falei o motivo, aquela ali foi a matéria-prima. O que vai surgir? A máquina a vapor. A máquina a vapor vai surgir e as indústrias têxteis vão dominar. A partir de então, desse modelo ali do século XVIII, os trabalhadores trabalhando 12 horas por dia, homens, mulheres, crianças, o esquema era produzir, indústria têxtil bombando, e aí a Inglaterra vai se tornando cada vez a mais poderosona. Depois, no século XIX, algo bem interessante, vem a Segunda Revolução. E essa revolução já tinha se espalhado um pouco pela Europa a partir da primeira, e ali a Europa vai engatar e já vai na segunda. Só que tem um país fora da Europa que vai despontar, principalmente pela reserva que ele tinha de petróleo lá na Pensilvânia. Então, em paralelo, Europa e Estados Unidos vão liderar essa Segunda Revolução Industrial, que vai ter o petróleo como matéria-prima e vai ter o que, Marcelo? Vai ter um motor elétrico surgindo, vai ter um motor a combustão surgindo. E aí a indústria que vai dominar a automobilística. A partir dessa século XIX, dessa revolução, vai começar aí um período no mundo chamado período neocolonial, o neocolonialismo, aonde os países europeus vão se reunir e vão fazer lá o famoso Tratado de Berlim, que era pegar a África, separar em colônias, para ter alguns interesses. Primeiro, a matéria-prima. A indústria bombando precisa de matéria-prima. Esse é um fator. Segundo fator, mais zona de influência, mais mercado consumidor. Zona de influência é muito importante. E terceiro também, Europa superpopulosa. Assim eu vou começar a distribuir parte da minha população nas minhas colônias para administrar, para marcar o meu território. E aí tem esse período neocolonial muito associado à Segunda Revolução Industrial. Chega a terceira revolução industrial. Marcelo, qual foi a terceira? A terceira revolução, século XX. Tá? Então, no século XX, tá, Marcelo, quando? Depois de todo o processo da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos década de 70 ali, mas tem resquícios do que foi criado num período chamado Guerra Fria, que vai ser a partir da Segunda Guerra Mundial, até ali a década de 90, que é a internet, a tecnologia. Essa corrida que teve da Guerra Fria ajudou que Estados Unidos e União Soviética desenvolvessem muita tecnologia que ajudou nessa terceira revolução, que agora ela vai pipocar lá para a Ásia. Então tava aqui, aqui e aqui. E agora? Agora vamos lá para a Ásia. Japão, meu querido, o Japão. E aí o Japão vai liderar
com a internet, né, com a tecnologia, com a robótica, e essa é a terceira revolução, que acontece Europa, Estados Unidos e Japão, juntinho, Bloom, e vão desenvolver, mas o Japão vai ter grande parte desse avanço da tecnologia e óbvio que os outros países debulhando atrás, e aí surge a terceira revolução industrial. E aí nós estamos começando agora, olha que legal, você está vivendo isso, a quarta revolução industrial, que teve quem, né? Agora mais países, Estados Unidos, né? Aqui é a Europa, aqui o Japão, agora China na parada, mais países europeus, né? Algumas indústrias em outras partes do mundo vão se engatar, mas quem vai liderar vai ser o Chucrutes. A Alemanha vai liderar essa revolução, que é a revolução da automação, é a revolução que combina as tecnologias, é a revolução que envolve a saúde. Então ela vai despontar, que é essa revolução atual que nós estamos aí vivendo, que é a revolução da automação. Beleza? E aí essas são as 4 revoluções industriais que você tem aí que saber para a sua provinha. Bom, vamos falar agora um pouquinho desse processo industrial. Quando fala indústria, também eles podem falar de manufatura, que é o produto, né? Tem o produto primário, né? Que é o que está ligado à matéria-prima ali. O produto secundário é o produto que é transformado, né? Então, manufatura é quando eu vendo o produto que não está no estágio dele natural. Então, eu transformei, eu fiz a manufatura. Então, quando fala de indústria, aparecer essa palavra manufatura, está ligada a essa transformação do produto. A indústria ela pode ser de 3 tipos básicos. Ela pode ser a de base, que trabalha com a matéria-prima. Então, siderúrgica, né? Petrolífera, isso tudo é indústria de base. Tem uma coisa com matéria-prima? Base. Extração de petróleo? Base. Ferro? Base. Alumínio? Base. Então isso é indústria de base. A segunda seria os bens intermediários, seriam as indústrias que fazem equipamentos para outros segmentos industriais. Então eu tenho lá a indústria de base, que é o petróleo. Beleza? E aí eu vou ter uma indústria que vai fazer aqueles maquinários que vão extrair. Ou então uma indústria, por exemplo, que vai fazer uma gráfica, ela faz a máquina para ser utilizada em produzir aí o papel bonitinho. Então essa é a indústria de equipamentos de bens intermediários. E o outro tipo é a indústria de bens de consumo. Então é o produto final para nós consumirmos, que ele é o consumo durável e não durável. O nome já diz, durável, que dura, não durável, que tem um prazo, né, para você consumir. Então o que não é durável? O alimento já compra aí, né? Tem um prazo. E o que é durável? Durável, o celular, a minha filmadora, um automóvel, isso é bem de consumo durável. Já ouviu o termo semidurável? Daí o semidurável, a roupa, por mais que eles vão mudando pra gente ter que trocar, mas ela dura bastante tempo, né? Se a gente não cair nessa onda de moda, você vai usar essa tua roupinha aí por muito e muito tempo. E aí, então esse é um tipo. O Brasil, galera, ele é forte em 2 tipos de indústria. Base e indústria de bens de consumo. A nossa indústria de base é referência no mundo. Petróleo, a Vale, né? São indústrias aí reconhecidas mundialmente, beleza? Há outras indústrias aí, bens de consumo. Em alguns segmentos o Brasil, né? Se posso botar aí para vocês, a produção de motores. Nós temos várias indústrias de motores que vendem para o mundo inteiro. Nós temos indústrias de outros segmentos, por exemplo, alimentícia também, que são referência, exportam bastante produtos para vários países. Então, bens de consumo, o Brasil tem tanto indústria nacional, como tem muitas multinacionais. Mas nos bens de consumo duráveis, assim, automóveis, tecnologia, ou são indústrias maquiladoras, que são indústrias que encaixam, tipo a Zona Franca de Manaus é uma área de indústria maquiladora, lá tem Samsung, dentre outras, que chega o produto, elas apenas encaixam lá o produto e sai como produzido nacionalmente. Então isso é uma indústria de bens de consumo, é multinacional, né? Porque o Brasil, querendo ou não, é um país que está muito atrasado na questão da tecnologia, porque não tem como, o investimento tem que ser em pesquisa, a pesquisa vai criar um produto, né? Isso é formado em todos os países, é assim, a universidade pesquisa, às vezes com apoio da iniciativa privada, às vezes com apoio estatal, se desenvolve, patenteia e vende para o mundo inteiro. Então essa é a jogada. O Brasil, então, ele é um país que está
tecnologicamente muito atrasado. Alguns falam chega a 3 gerações aí tecnológicas. O Brasil tem esse problema. Nós temos que tentar defender o investimento da indústria nacional, ou então se vir uma indústria multinacional, como Coreia, China fizeram, que tem que vir a tecnologia junto, tem que vir aqui, pode explorar a nossa mão de obra, tem acordo, mas nós queremos a tecnologia. Assim a Samsung surge, assim grandes fábricas chinesas, porque elas vão lá e têm acesso à tecnologia, começam a aprender e começam a criar o seu, muitas das vezes melhor que o produto daquela empresa. Isso aconteceu, beleza? Então esses são os tipos de indústria e a indústria brasileira. Os nossos grandes parques industriais, o sudeste do Brasil, o coração, o ABC Paulista, né, a região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos grandes indústrias, o Rio de Janeiro com indústria de base. Então o sudeste é o coração. Mas temos lá a Zona Franca de Manaus, o sul do Brasil, né, com várias, principalmente indústria alimentícia, é muito forte o sul do Brasil. Então o Brasil tem esses polos industriais aí separados, beleza? Vamos lá! E agora, meu querido? Agora, meu querido, nós vamos nos meios de produção. Meios de produção. Então, quais são os principais meios de produção? São 3. A gente vai falar 4, mas 3 você tem que saber. O primeiro é o Taylorismo, criado por Frederick Taylor, um engenheiro aí estadunidense, que ele vai no seu processo industrial, ele vai dividir o trabalho. Então, ele percebeu que se o cara fizesse uma função, ele ia fazer melhor. Não é assim? Você vai estudando geografia cada vez mais, você vai ficando melhor. Você joga videogame, você vai jogar cada vez melhor. Você beija melhor. Esse é o processo. Então ele percebeu, pô, velho, então separei, então fazer só isso. E ainda, além disso, ele criou o treinamento, ó. Beija assim. E aí você faz melhor aquilo, né? E aí você vai fazer cada vez mais, fazer cada vez melhor. Porém, nesse modelo tem muita exploração, uma super exploração no empregado. Tá? Então esse é o modelo de Taylor, o Taylorismo. O segundo é o mais famoso, é o que mais aparece nas provas, que é o Fordismo. Henry Ford, com seu modelo aí em linha de montagem, uma produção ligada na outra. O empregado faz uma função, se especializa. Isso gera, claro, que um aumento na produção gigantesco. Característica, nesse modelo não tem terceirização. Eles fazem todo o processo de produção. Tranquilo? Tranquilo. E quando o empregado faz uma função, como nós temos ali a questão que não tem terceirização, isso gera um certo prejuízo. Primeiro, prejuízo, nós vamos ter mão de obra, vai chegar uma hora que aquela peça vai ter demais, vai ter que ficar parado, né? Erros na produção vai gerar defeitos em grande escala, né? Então, que é o famoso recal. Nós temos um grande estoque, por mais que seja mais flexível, chega uma hora que eu tenho que baixar o preço pela procura e pela oferta ali. Então esse modelo, ele é um modelo que é praticado até hoje por várias indústrias, e saber que não é só no setor automobilístico, tá? Esses modelos são aplicados em vários segmentos industriais, e é óbvio que começaram nessa indústria de massa, nessa revolução aqui do século, XIX. Então nós temos aqui o Fordismo, palavra-chave, linha de montagem, empregado uma função, e aqui em letras verdes, não tem terceirização. Gera desperdício, vai estar associado a isso à crise de 29, esse processo. E aí vem a Toyota e lança o seu modelo. Japão localizado lá no Extremo Oriente. Não tem muita matéria-prima, não tem. Japão é um país de formação geológica recente, não tem que comprar. É distante. Então o que o Japão faz? Vamos criar o nosso modelo. Um modelo de produção enxuto, que a gente vai chamar de Toyotismo, pela Toyota. E a palavra-chave que você vai achar é o Just in Time. A produção no tempo certo, na encomenda. Você vai começar a ter um padrão para evitar o desperdício, para evitar a lei da oferta e procura. Eu tenho um grande estoque, muito produto, o preço vai baratear. Então eles agora começam a fabricar pelo pedido. E esse é o modelo. Você vai comprar um carro aí, se for comprar um carro, tu vai lá, pede, demora ali um tempo, eles fabricam e te entregam. Esse modelo, além de ser econômico, mais enxuto, ele é um modelo ligado à tecnologia, ligado à terceira revolução, a da robótica, da internet, e então ele tem a terceirização. Eles percebem, poxa, eu não preciso montar uma produção de pneu na minha fábrica se eu posso comprar direto de uma fábrica de pneu. Então tem a terceirização. Beleza? E aí tem um outro modelo que é o Volvismo,
sueca, Volvo, mas quem criou foi um indiano esse modelo, e ele fez um modelo bem diferenciado, principalmente valorizando o empregado, para que o empregado se sinta pertencente ao processo industrial. Ele faz várias funções da fábrica, então ele é multifuncional. É um modelo mais reflexivo, preocupado com a natureza, preocupado com a qualidade do produto. Esse é o modelo do Volvo, tá? Aqui, sueca, né? E ganha repercussão aí no seu modelo pela qualidade dos produtos, né, e pela satisfação do empregado em trabalhar naquela empresa. Ele se sente pertencente, então ele se doa, ele tem orgulho por aquilo e aí ganha fama no mundo inteiro. É o volvismo. E aí na parte agora que pode pensar, mas é só aquela partezinha agora vai fechar, Marcelo? Não, vai demorar um pouquinho, que é a indústria no Brasil. A gente fez aqui um esqueminha para ti que é assim direto, ó, direto na veia mesmo para poder acertar. Primeiro, a indústria no Brasil ela vai dividir em momentos. O primeiro momento, vai anotar aí, é o período colonial. O período colonial, ele é o período, né, que não vai dar base para a industrialização brasileira. A indústria no Brasil vai começar tardiamente, principalmente na década de 30 com Getúlio Vargas. Porém, as primeiras indústrias sim, no Brasil, colônia. E ali no começo Portugal, pela distância, ele autoriza a produção de pequenos vasilhames, pequenas roupas. Então as primeiras indústrias eram indústrias de bens de consumo. Só que essas indústrias começaram a crescer um pouquinho. E aí Portugal falou, epa, século XVIII, epa, para aí com essas fabriquetas aí, e proibiu de vez, deixando apenas que o Brasil produzisse a roupa dos escravos. E aí em 1808, já no século XIX, a família real vem para o Brasil e autoriza, pode produzir. E aí as fábricas começam a produzir já mais liberado, diversificando os produtos. Só que os portugueses fizeram um acordo lá com os ingleses de proteção, abriram a importação lá e o produto inglês era mais barato do que o produto nacional. Então o segundo momento do período colonial é marcado pela falência da indústria nacional. Colonial, primeiro momento, proibição, segundo momento, falência. E é a partir daqui que o Brasil vai ganhando o corpo da industrialização. Quando eu falar indústria, sempre vai gerar êxodo rural, essa migração. Vem com Vargas. Quando falar Vargas para ti, né, Vargas, que governou da década de 30 até a década de 50 o Brasil, ele vai investir na indústria de base. Ele vai, né, e a mão de obra nacional, porque aquelas primeiras indústrias, quem dominava era o imigrante europeu, a maior parte, que era já qualificado, né? A Revolução Industrial na Europa já tinha rolado há bastante tempo, então quem dominava essas primeiras indústrias eram os descendentes de europeu. E ele queria a indústria nacional com mão de obra nacional. E aí vai surgir a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, né? A Petrobras, a Chiesf, Companhia Elétrica de São Francisco, vai surgir a Icomi, Indústria de Comércio de Minérios, vai surgir muita. E alguns fatores ajudaram. O primeiro fator que vai dar um grande alavanque vai ser já na década de 40, no período da Segunda Guerra Mundial. Então o Brasil fica livre da concorrência dos produtos europeus. O Brasil vende muito minério para os Estados Unidos, muita grana, muito capital para ele investir em estrutura, né, investir nas indústrias, e um acordo com o próprio Estados Unidos, né, que vai ajudar, né, nessa construção da tecnologia para a siderúrgica nacional. Então, esse é Vargas. Depois JK, né, 50 anos e 5, o seu slogan, isso às vezes aparece na prova, né, 50 anos e 5, JK. E aí ele vai investir nas indústrias de bens de consumo. Ele vai internacionalizar o Brasil. Ele chega com um discurso falando assim, ó, o Brasil vai desenvolver bastante, vamos modernizar o Brasil. E o primeiro passo, fez assim no seu cabelão, é o quê? Eu vou pegar e vou sucatear, porque ferrovia é coisa antiga, o negócio da moda é rodovia, o carro, cada brasileiro vai ter um carro. E aí atrai as montadoras, investe em rodovia no Brasil, muito empréstimo internacional, endivida o Brasil pra caramba, né? E aí o Brasil tem um certo crescimento momentâneo, mas esse crescimento à base de um empréstimo e a aquisição de muita dívida. Faz muita obra, né? Muita estrutura no Brasil, muda a capital, cria Brasília, e aí o Brasil, né, tem esse processo industrial. Vai lembrar, bens de consumo duráveis, investimento no ABC Paulista, Santo André, São Bernardo e São Caetano, que hoje é ABCD com Diadema, mas tem esse investimento ali.
Aí vem o governo militar. Governo militar, palavra-chave, milagre econômico brasileiro. O Brasil crescia 8,5% ao ano, crescia muito, tá? E esse momento é marcado pela substituição das importações. Então os militares começam, surgem várias universidades no Brasil nesse momento, várias federais pelo Brasil, eles investem em educação, tá? Eles vão investindo na substituição, apoiando algumas indústrias no primeiro momento e faz com que o Brasil comece a crescer bastante, só que lembre-se, à base de muito empréstimo, e por também um fator importante, muita censura, uma ditadura, uma opressão, para que as pessoas seguissem o que o governo queria. Então era imposto isso. Nas escolas, as disciplinas tinham educação moral e cívica, organização social do trabalho, preparação para o trabalho. Não estou falando o que é bom e o que é ruim, eu falo para vocês, eu vivenciei isso. Tem um lado bom e o lado ruim, mas isso, o lado negativo que os especialistas apontam é o quê? É que essa educação mais rígida dificultava a criatividade dos produtos, nas universidades, nas escolas. Você tinha que decorar e repetir, replicar. Então, para formar mão de obra, ótimo. Para criar líderes, era um pouco mais difícil. Então, é apenas a opinião dos especialistas para fazer você pensar. Depois, FHC. Na verdade, a década de 80 é um fator negativo, porque nós tivemos na década de 70 duas grandes crises do petróleo, a crise de Yom Kippur de 73, que você vai ver na próxima aula, e a crise de 79, que é a revolução lá, no Irã, a Revolução Islâmica, que vai afetar muito a economia do Brasil e do mundo inteiro, dando um começo da década de 80 com muita inflação, muita crise. A moeda vai mudar várias vezes, era cruzeiro, mudou para cruzado, cruzado novo, depois cruzeiro novamente, depois cruzeiro real e depois real. Olha quanta moeda rolou com essa crise aí. E o FHC, que vai ser o momento de destaque ali, Collor, mas logo sofreu impeachment, veio Itamar Franco e entra o FHC com a política neoliberal. Já começa essa política neoliberal com Collor. Neoliberalismo, tu lembra, é diminuir o Estado. Vamos diminuir o Estado como? Privatizando, vendendo as empresas. Tivemos coisas positivas e negativas. Positivas, de repente, você vendo essa aula com o seu celular, porque privatizou a comunicação, a telecomunicação. Hoje todo mundo tem celulares. Antigamente era muito caro ter um telefone. Era uma empresa do governo, então era muito caro. Era um preço de um carro, tá? Ter telefone. Era tipo assim, pô, o cara tem telefone, Mas falei disso, lembra? Privatização. Fator negativo, O que seria? Seria os minérios, a Vale, uma empresa altamente lucrativa. Tá? Então, é essa aí a marca. E vem o governo Lula, o Brasil vai crescer economicamente. Tem um erro que é o investimento maciço em commodities. O Brasil, em vez de aproveitar esse momento de crescimento que estava rolando, momento da economia, poderia investir mais em tecnologia, para o Brasil poder desenvolver. Porém, o Brasil se fixa com o alto preço do petróleo, do ferro, investir mais nesses commodities e até hoje somos reféns disso, mas é o momento, o Brasil chegou também com esse grande crescimento à sexta economia do mundo, perdendo para Estados Unidos, perdendo para Japão, perdendo para a China, perdendo para a Alemanha e a França, o resto todos eles acabou aí ultrapassando. O que ele faz? Porque ele pega duas crises nesse momento, a crise do subprime nos Estados Unidos e a crise dos PIGs na Europa, e aí diminui a compra do Brasil. O que ele pensa? Pô, vou fazer a redução do IPI, do Imposto Industrial, para se consumir dentro do Brasil. E aí dá certo, o Brasil começa a crescer. Como os governos militares investem em obra, faz o Brasil crescer bastante. Só como eu falei, o investimento foi em commodities, depois tem a guerra do Iraque, o preço do petróleo desaba, diminui o consumo de alguns produtos, aí o preço cai e aí começa a entrar em crise novamente. Foi tranquilo? É informação, Espero que tenha gostado. Estamos seguindo aí, faltando poucos módulos, vou falar para você, falta fontes de energia, agropecuária, regiões do Brasil, globalização, Guerra Fria, blocos econômicos e conflitos. Pum! E você vai estar firme para a prova. Beijo e até a nossa próxima aula.